aí, galera do quarto ano. Espero que vocês estejam bem, né? Muita saudade de vocês. E vou só fazer vamos trabalhar hoje o capítulo 5 do módulo 2. Aqui tem a abertura, né, do capítulo, que costumamos fazer a leitura de imagem, que aqui vai falar sobre o consumidor consciente, né? Vai falar de faturas, pagamentos, né? E aqui você vê, ó, tem uma pessoa anotando valores, né? Aí em casa você vai ler com todo carinho essa parte amarela, que a gente costuma fazer em aula. Depois pode responder oralmente essas perguntinhas dessa tarja verde. É na página 33. Chegando na página 34, começam as atividades, que tem o início de conversa. Vou dar uma lida rápida aqui para vocês. Vocês podem não ter acesso, porque isso é mais adulto que utiliza, mas você de vez em quando, às vezes, vê na mão do papai ou na mão da mamãe uma fatura, né, um boleto bancário. Início de conversa. No dia a dia, os consumidores, que somos nós, as pessoas que compram, né, existem lá em geografia, em relação ao comércio. Vou lembrar isso agora. Comerciantes são os donos das casas comerciais, né? Os comerciários são as pessoas que trabalham nas casas comerciais. Interligando a geografia para vocês poderem entender melhor. E consumidores, que somos nós, que compramos as mercadorias. Então aqui diz assim: no dia a dia, os consumidores recebem faturas por serviços e produtos consumidos, quer dizer, usados, como a energia elétrica e a água. Nós temos a companhia de água, que é a SEDAI, e a de energia elétrica, que é a Light, né? Todos já ouviram falar, com certeza. Informações você imagina que aparecem em faturas como essas. Aí você vai ver abaixo, né, o que está escrito. Você pode responder para o papai, para a mamãe, que estiver pertinho de você, aí na sua casa, o que você vê, né? Você vai ver o nome do cliente, você vai ver o endereço, você vai ver o CEP, vai ver o total de gastos, né? Tem faturas que tem um valor mínimo, tem faturas que tem um valor total, geralmente cartão de crédito, mas aqui no caso não é, né? Aqui é serviço de água e saneamento. Você vai ler todos os detalhes da fatura para poder depois responder, ó. Além da fatura do consumo de água e de energia elétrica, que outras podemos receber? Acabei de falar. Fatura de cartão de crédito, de condomínio, né? Que o papai e a mamãe pagam, quem mora em condomínio. Quem mora em casa, assim, geralmente não tem, né? Mas assim, em condomínio. Então, mandando ler a fatura a seguir e conhecer as características do texto. Diz assim, ó: nome do cliente, endereço do cliente, tipo de ligação, aí tem número do hidrômetro, que aqui no caso é água e esgoto, aí leitura anterior, quanto foi no mês anterior, quanto que vai a leitura atual na próxima leitura, né? Aí tem o histórico de consumo, né, dos meses e o total a ser pago, geralmente com o código de barras lá embaixo, vocês também já ouviram falar, para poder fazer o pagamento, registrar, seja na lotérica, seja no aplicativo do seu celular, que atualmente a gente tem essas comodidades, né? Poder pagar pelo aplicativo. Antigamente não, você tinha que ir ao banco, depois facilitaram, foram as lotéricas, e agora você tem um aplicativo no celular, que fica bem mais fácil, né? Para fazer o pagamento. Na página 35, a fatura apresentou as mesmas informações que você havia imaginado antes da leitura? Aí você comenta com o papai, ou com a mamãe, ou com o seu irmãozinho, quem estiver pertinho de você. Aqui não precisa escrever, é oral, quer dizer, só falar, tá bom? Tem uma dica aqui do lado, Vivendo Valores, que diz assim: é sempre importante verificar os valores cobrados em uma fatura antes de pagá-la, porque pode haver erros, né? Às vezes você vai pagar uma coisa que você não consumiu. Isso acontece muito. E atualmente, já aconteceu até comigo mesmo, clonagem, né? Clonagem de clonar o seu cartão de crédito. Não sei como eles fazem isso, eu sei que acontece.
Aí você não vai pagar aquele valor, você vai contestar, ou seja, você vai reclamar, vai mostrar, provar que você não consumiu, né? E até cancelar o cartão de crédito e pedir outro, já aconteceu muitas vezes. Então é assim. Aí outra perguntinha que tem aqui. Na sua casa as pessoas costumam conferir os valores da fatura? Aí você pergunta para o papai, ou até você já observou algum dia o papai e a mamãe fazendo isso, né? Que é importante. Aí tem a interpretação escrita, que tem a primeira pergunta. A quem se destina a fatura de água apresentada na página anterior? Aí você vai escrever o nome da cliente, que está lá bem bonitinho escrito, Cristina dos Anjos. Número 2. Com que finalidade uma fatura de água é enviada a uma residência? Apenas para mostrar a quantidade de água consumida no mês ou para cobrar ao consumidor e mostrar a ele o detalhamento dos gastos? Qual é a mais óbvia? Aí você vai pensar e vai marcar aí na sua casa, né? Exercício 3. Contorne abaixo o dia em que foi realizado a leitura do hidrômetro no mês da fatura. Aí você vai consultar a fatura, vai ver a leitura anterior, tem a anterior, tem a atual e tem a próxima. Aí você vai analisar e vai envolver no calendário, ok? Página 36. A 36, em a pergunta número 4, que diz assim: assinale a alternativa que indica o consumo de água no mês da fatura apresentada. Aí você vai consultar de novo a sua fatura lá na outra página e vai marcar 10 metros cúbicos, 11 metros cúbicos ou 30 metros cúbicos. Aí é contigo, tá? É só observar. Vai lá, observa e marca. Exercício 5, releia um trecho da fatura, que é a parte inicial, né? Lá em cima. Letra A, que se refere às informações apresentadas. Está dizendo o nome da empresa, o que ela fornece, aí você vai escrever aqui, tá bom? Letra B, qual a importância de apresentar o telefone da empresa, Serviço de Água e Saneamento? Por que o telefone é importante? Qualquer dúvida, você pode ligar para tirar suas dúvidas, né? Para tirar, se você tem dúvida, o que houve, o que não houve, fazer uma reclamação, uma melhoria de serviço, né? O telefone serve para isso. Sempre você deve observar que geralmente é em cima. Então essa aqui é a parte de cima da fatura. Veja esta parte da fatura, que é o meio, né? Aquela parte do meio. É o histórico de consumo, valores pagos nos últimos 6 meses. Aí vem os 6 últimos meses. Letra A, que informações são apresentadas acima? Aí você vai botar o mês do ano, a quantidade de água que foi consumida, né? E os valores gastos em cada mês. A resposta correta seria essa. O mês do ano, a quantidade de água consumida e os valores gastos em cada mês. É para responder bem completo isso aqui, tá bom? Preste atenção. Letra B. Com que objetivo essas informações são apresentadas em uma fatura? Como é a fatura da água, né? Para que o consumidor consiga visualizar o gasto anterior, o atual e também tenha uma ideia do que se vai haver aumento, se vai diminuir, né? No consumo, o aumento ou diminuição do consumo da água. É muito importante para ele saber se ele gastou mais, se ele gastou menos. Página 37, continuando a interpretação da fatura, reveja, exercício 7, reveja o trecho a seguir extraído da fatura. Isso aqui é o quê? É o código de barras, né? Que toda fatura deve ter. Com que função um código de barras é apresentado em uma fatura? Ele tem a função de localizar as informações da conta e permitir ao cliente que ele possa realizar o pagamento. Quer dizer, localizar as informações da conta e permitir que ele faça o pagamento. Tem um número ali, bem extenso, bem grande, para você poder fazer o seu pagamento. Às vezes nem chega a fatura, você vai ao banco, ou vai à lotérica e paga só com aquela sequência de números, né, que é o código de barras. Então é importante para quê? Para localizar as informações da conta e o cliente poder fazer o pagamento.
ok? Exercício 8. Pesquise em casa uma fatura mensal de algum serviço. Pode ser da Light, da SEDAI, do telefone, do cartão de crédito. Aí você aqui pede o que é que traga para a sala de aula. Mas você não vai trazê-la no momento, porque realmente não vai ter como. Você vai pegar essa fatura, vai pedir à mamãe e vai responder, vai observar na fatura e vai responder no seu caderno, tá? Pega seu caderno de português, coloca a data, o nome da escola e faz as perguntas e responde no seu caderno. A letra A pergunta quem é o cliente. Aí você vai escrever o nome lá do cliente, tá? Na fatura que você vai consultar. Letra B, qual é o nome da empresa que está realizando a cobrança? Você vai ver lá no início da sua fatura. Qual é o serviço prestado? Aí você vai dizer se é cartão de crédito, se é conta de água, se é conta de luz. Letra D, que valor consta no meio da fatura? Você vai botar o valor lá, cifrão, tal. Letra E, o valor do mês da fatura é o mesmo? É maior ou inferior dos outros meses? Aí você vai comparar com os meses anteriores e vai responder lá no seu caderno a pergunta de letra E. E aqui no final da página 37, você tem aquele textinho que costumamos marcar. Vou ler rapidinho para vocês, falando sobre a fatura. A fatura é um texto composto de diversos campos, como o nome do cliente, nome da empresa que realiza a cobrança, valor da cobrança e descrição do consumo do cliente. O objetivo da fatura é cobrar o cliente sobre um consumo realizado mensalmente, ou seja, não é diário, né? É mensal. Nela costuma ser apresentado um código de barras que possibilita a localização dos dados da conta e a realização do pagamento. Olha só, no finalzinho desse texto você já tem a resposta dessa pergunta aqui. É só prestar atenção. Como a gente falou o ano inteiro, o tempo todo, tudo é leitura e interpretação. Então você tem que ler pausadamente, prestar atenção, porque aqui, se fosse numa prova, você teria a resposta dessa pergunta. Já tem aqui no final, você vai ter essa resposta aqui. Então, bastante atenção, né? Para não errar, porque na próxima live vamos fazer as correções do módulo, né? Página 38, que vai falar, agora entrando na parte de gramática, né? Eu vou falar da tonicidade das palavras. O que quer dizer tonicidade? Tonicidade, como a gente fala sempre em reunião de início de ano, a tonicidade ela entra do segundo ao quinto. Só que, vou dar uma explicada rápida. A tonicidade no segundo ano, que é a sílaba tônica, a sílaba forte da palavra. No primeiro ano pode ser até falado, né? Mas não é cobrado a nomenclatura, a posição. Mas no segundo ano a gente já cobra a posição da sílaba. Você vai ter que identificar a sílaba tônica, vocês lembram disso que nós trabalhamos no segundo ano, a sílaba tônica e a posição, seja da direita para a esquerda, né? A última, a penúltima, que nem sempre é no meio, né? Ela pode ter uma palavra de duas sílabas e a penúltima ser na ponta da esquerda. Quer dizer, então é muito importante você localizar a posição da direita para a esquerda, sempre. Tem aluno que diz, é proparoxítona porque é a primeira. Não, isso não existe. É a antepenúltima, tá bom? A antepenúltima, você vai ver a última, vai ver a penúltima e vai ver a antepenúltima. Então, no segundo ano, como fui eu mesma que eu trabalhei assim, posição da sílaba tônica, ou seja, sílaba forte. Ela pode ser acentuada ou não. Existe uma regra que também já entra no quinto ano. Regra, por que as oxítonas são acentuadas? Por que as paroxítonas são acentuadas? E todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, tá? Não existe palavra proparoxítona que não tenha acento. Todas são acentuadas. E como continuando no segundo ano, você identifica apenas a sílaba tônica e a posição dela. Se é a última, como eu ensinei, da direita para a esquerda, que você vai analisar a palavra. Não existe primeira, tá?
Existe última, penúltima e antepenúltima. E no terceiro ano, como eu também já trabalhei com vocês, nós aprendemos a nomenclatura. O que é a nomenclatura? É o nome que se dá. Aí você vai lá na palavra. A palavra que tem como sílaba tônica ou sílaba forte a última, ela é classificada como oxítona. É um nome estranho, né, de se falar, mas dá para identificar bem, ó. Última, oxítona. Quando a palavra tem a penúltima sílaba, ou seja, logo após a última, ela é paroxítona. E quando é a antepenúltima e não primeira, como eu já ouço falar muito, e sempre corrijo, a que vem antes da penúltima é a antepenúltima. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, no quarto ano, trabalhamos essa nomenclatura de novo e a partir do quinto ano também trabalhamos, mas só que aí vocês vão saber as regras de acentuação das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Relembrando, mais uma vez, que eu sei que tem gente que acha complicado, né? Depende, é um pouquinho complexo sim, essa questão de classificação. Então, lembrando, sempre da direita para a esquerda. A última oxítona, penúltima paroxítona e a antepenúltima proparoxítona. Você identificou a penúltima? A antepenúltima é a proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Como eu estou falando de primeiro ao quinto, eu falei no primeiro que geralmente é só oralmente. A professora vai falar sílaba forte, se tem acento, se não tem. No segundo ano, você vai identificar a sílaba tônica e somente a posição. No terceiro ano, você já identifica a classificação. E no quarto ano, você vai identificar também a posição e a classificação. E lá no quinto ano, você vai identificar a sílaba tônica, vai ver a posição, vai classificar e também vai entender a regra de acentuação de oxítona, paroxítona e as proparoxítonas todas acentuadas. Agora eu vou ler o que tem no módulo. Espero que vocês tenham entendido essa parte que eu expliquei, que vocês já estão trabalhando desde o segundo ano, né? E vamos fixar bem para não deixar nenhuma dúvida que no quinto ano vocês verão de novo. Só que um pouco mais complexo, como eu falei. Então, na página 38 diz assim: tonicidade das palavras. Nesta seção, você vai estudar a diferença na pronúncia das sílabas de uma mesma palavra. Leia as capas de livro a seguir e responda as questões. Aí você tem 3 capas de livros, né? Tem a palavra Tapajós. Vamos analisar. Tapajós. Geralmente você pode, eu sempre falo isso desde o segundo ano. Vamos chamar a palavrinha Tapajós, porque a dúvida, ela é real. Nessa parte aqui, às vezes acontece, tá? Até quando a criança está no segundo ano, é bem comum. Então você chama Tapajós, aí você já vai ver que a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Então ela é uma palavra o quê? Oxítona, né? Na segunda capa, diversidade. Olha só, tá pequenininho, mas eu vou mostrar aqui. Diversidade é uma palavra proparoxítona, né? Ela tem 5 sílabas. Você vai analisar qual é a última sílaba. É o D. DE. Aí já vem, logo após a última, você localiza a penúltima. E logo após a penúltima, tem a antepenúltima. Mas aí você vai chamar a palavra diversidade. Diversidade, quer dizer, já te dá a dica. Isso é uma dica para você não errar. Você já sabe que a penúltima é a tônica. E quando é penúltima, é o quê? Paroxítona, né? Na terceira capa, você tem a palavra fábulas. Fábulas tem acento, você já localizou. Não é a primeira, como já ouvi falar. A tônica é qual? Você vai falar fábulas, chamando, né? Já sabe que é acentuada, é a tônica. No caso, ó, o las é a última, o bu é a penúltima e o fá é a antepenúltima. Sempre da direita para a esquerda. Vocês não podem esquecer.
Veja seguir os títulos dos livros acima, separados em sílaba. Agora estão separados em sílabas. Você vai reler em voz alta aí na sua casa, com o adulto do lado, claro que é importante. Você vai ler a palavra, a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Tapajós, diversidade, fábulas. E vai envolver a sílaba tônica, né? Na letra B, você vai ligar o título de cada livro, a informação correta sobre a posição da sílaba mais forte em cada um deles. Muito fácil. Tapajós, qual é a posição? Eu já mostrei para vocês, que é a última, você vai ligar. Diversidade é a penúltima. E fábulas, que é a antepenúltima. Ok? Página 39. 39, um lembrete lá em cima, ó. Em cada uma das palavras, podem marcar esse lembrete e essa tarja amarelinha aqui. Em cada uma das palavras tapajós, diversidade e fábulas, há uma sílaba mais forte que as outras. E essa sílaba mais forte ocupa uma posição diferente em cada palavra. A última em tapajós, a penúltima em diversidade e a antepenúltima sílaba em fábulas. Até agora, acredito que esteja dando para entender. Aí aqui vamos marcar também. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada sílaba tônica. E as demais sílabas são chamadas sílabas átonas. Agora eu vou dizer uma diferença pequena que você vai aprender no quarto ano. Além de você aprender a tônica, você vai aprender a sílaba átona. Você vai aprender o monossílabo tônico, monossílabo átono. Monossílabo tônico, nem sempre ele é acentuado. É aquele que tem força na palavra. Tá bom? Tipo mar. Mar é um monossílabo, ele não é acentuado, mas ele é tônico. Rei. Entendeu? Então, a diferença que vem do terceiro para o quarto é essa. Que você vai saber detectar na frase o que é átono e o que é tônico. E também trabalhar o número de sílabas com os monossílabos tônicos e átonos, né? Então, vou repetir. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada sílaba tônica e as demais sílabas são chamadas sílabas átonas, quer dizer, que não tem tanta força. Veja seguir um esquema com a indicação das sílabas. Sílaba tônica da palavra matemática é uma polissílaba com 5 sílabas. Aí você vê a última é o K, a penúltima é o ti e a antepenúltima é o ma. São sílabas, a tônica é o ma e as outras 4 são átonas, né? Te mostrando bem aqui. A palavra cansaço, eu não tenho acento, eu vou descobrir chamando, né? Aí você já descobriu que a última é o so, a penúltima é o sa e a antepenúltima é o can. Então, ela é uma palavra paroxítona porque ela tem como sílaba tônica a penúltima. Tem que saber aquela regrinha ali, tá? Nunca esquecer. A terceira palavra, pardal. Pardal, chama. Pardal, você já sabe que demorou mais um pouquinho no dal. Dal é a sílaba, é a última sílaba. É a sílaba tônica da palavra pardal. Se eu fosse classificá-la, seria oxítona, não é mesmo? Agora veja a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Isso que eu botei aqui no quadro, você tem no seu módulo para também marcar. Oxítonas, palavras com a última sílaba tônica. Paroxítonas, palavras com a penúltima sílaba tônica. Proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica. Número 2, assinale a classificação das palavras no quadro abaixo. Aí você vai analisar a palavra matemática, você já viu lá em cima, ó. É a antepenúltima. Se é a antepenúltima, você só pode marcar o X na proparoxítona. A palavra cansaço é a penúltima. Você já vai marcar na paroxítona. E a palavra pardal, você sabe que é a última, vai marcar oxítona. Ok? Falta pouco para a gente terminar. Agora é a 40 e última desse conteúdo aqui. Último exercício. Página 40. Nós vamos parar hoje na página 40.
Numa próxima live, nós iremos fazer a correção dos módulos. Vocês preparem os primeiros conteúdos do capítulo 5. Tem um do 4, né? E tem mais os outros do 5. Para a gente poder fazer a correção. Isso tudo gradativamente, sem desespero, mas também não precisa demorar muito, tá bom? Exercício 1, que diz assim: pronuncie o nome dos legumes e das verduras a seguir. Aí você vai ler brócolis, pimentão, né? Por aí. Aí no quadro a seguir, você vai separar as sílabas, das palavras, que todo mundo já sabe, né? Das regras, todas as regras. Depois, de acordo com a posição da sílaba tônica, você vai classificar. Você vai escrever se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Mais uma vez, você vai ter que lembrar dessa regrinha. Penúltima à direita. Não, última à direita, né? Penúltima logo após a última e a antepenúltima logo após a penúltima. Na palavra brócolis, só vou fazer a primeira. Você vai escrever separando as sílabas aqui e já vai ver que a sílaba tônica é o bró. O lis é a última, o có é a penúltima, é o bró. Então ela é o quê? Se a antepenúltima é a tônica, ela é uma palavra proparoxítona. E a palavra pimentão, chame a palavra pimentão, você vai ver que ela tem o tio, né, na última sílaba, e ela é uma palavra o quê? Oxítona. A palavra chuchu pode chamar também. Tem gente que confunde, não é a penúltima, é a última também. A última sílaba é a tônica, também oxítona. Na palavrinha alface, onde você demora mais, é no Fá, é a penúltima, você vai classificar como paroxítona. A palavrinha rúcula, muito fácil, né? O Lá é a última, o Cu é a penúltima e o Ru é a antepenúltima. Então é uma palavrinha proparoxítona. E na palavra cebola, separou, muito fácil, vai ver já que pode chamar, ó, cebola. Já vai descobrir que é o bo, a posição é a penúltima, então a palavra é paroxítona. Bom, hoje paramos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Estaremos prontos a fazer uma nova revisão. E um beijo, fiquem com Deus, tá bom?